Pessoal, meu nome é Mauro Lins, eu sou médico pediatra, com mais de 20 anos de atuação na especialidade e bastante atuação também na área de autismo. Eu estou chegando para vocês com algumas ideias sobre influências ambientais no tratamento, no acompanhamento, no manejo da sua criança ou parente, ou mesmo paciente, alguém que você esteja lidando com a condição do transtorno do espectro autista. Então, muitas vezes, nós ficamos centrados em modalidades novas de terapia, de suplementos, de medicamentos, de intervenções mais tecnológicas e tudo, que obviamente são importantes, né, para manter o raciocínio sempre aberto a novidades, etc. Mas algumas vezes nós esquecemos da parte ambiental no manejo da criança, adolescente ou adulto autista. Como assim manejo ambiental, né? Então, nós sabemos hoje em dia que várias influências do ambiente podem estar atrapalhando o desenvolvimento cerebral e imunológico de uma forma geral e talvez assim evitando, né, que o indivíduo tenha um melhor resultado com as terapias e suplementação, etc., que estejam sendo adotadas naquele momento. Então, o que são influências ambientais? Eu vou ficar mais detalhadamente nas influências químicas, influências algumas tecnológicas também, de situações que nós consideramos assim toxinas para o cérebro, tá? Que é muito importante que a família tenha o mesmo rigor que tem para, por exemplo, a dieta sem glúten, sem caseína, sem alguns outros itens, o rigor também para tirar algumas coisas da vida da criança deve ser o mesmo. Então, por exemplo, né, o seu filho autista, de uma maneira geral, você tem que ter cuidado com que substâncias químicas ele entra em contato no dia a dia. Vou começar por produtos de limpeza. Vários produtos de limpeza são extremamente tóxicos, né? E a gente não percebe isso no dia a dia, a gente sabe da toxicidade. Se tomar um vidro inteiro de algum produto, isso é meio óbvio, mas o que você usa no meio ambiente, toda hora limpando aqui, toda hora limpando aqui, toda hora passando um pano com alguma coisa para dar cheirinho, colocando coisas perto do sanitário, aromas, etc. Essas substâncias, mesmo quando elas têm assim, um ar natural, a embalagem toda colorida, toda bonitinha com flores, via de regra, ou seja, na esmagadora maioria dos casos, são substâncias químicas, às vezes para você ter uma fragrância, né? O cheirinho de uma coisa da natureza, são 20 a 30 substâncias químicas misturadas, que nós nem sabemos quais são, porque a indústria não é obrigada a revelar. Então, tudo isso misturado, às vezes é um inferno químico, e você está colocando tudo isso dentro da sua casa. Algumas pessoas são bem sensíveis a essa química, e indivíduos autistas são mais sensíveis ainda. A gente está falando do que entra pelo nariz, né? A gente sabe do resultado excelente no autismo do que entra pela boca, por exemplo, tirando a caseína, tirando o glúten. Quantas crianças não melhoram muito? O que você está fazendo? Você está tirando substâncias que mexem com a imunidade, mexem com o sistema neurológico. Só que tem substâncias que estão entrando não pela boca, mas elas estão entrando pelo nariz. Então é bom que você tenha bastante rigor com isso também, da mesma forma que a gente sabe que a dieta deve ser rigorosa. Então, assim, perfumes na criança, a mãe jovem quer usar perfumes, ou mesmo, todo mundo gosta de perfume, mas cuidado com a criança autista, porque muitas vezes são fragrâncias de origem 100% química e às vezes é colocado demais, é muito intenso. Então, às vezes eu sugiro à família, se a mãe quer usar alguma coisa, ou para ter na bolsa e botar na rua, ou quando é casa no quintal de casa, ou ter no carro e colocar no carro, mas não no mesmo ambiente, principalmente, às vezes a criança chega para a gente assim, exalando muito perfume, muita substância, que não é legal para ela, vai mexer com o sistema neurológico dela e pode mexer também com o sistema imunológico. Então, isso só para dar uma ideia para vocês, né? Então, ainda dentro do ambiente familiar, ambiente domiciliar, onde a gente passa a maior parte do tempo, cuidado com obras. Cuidado, vai botar papel de parede, vai pintar a parede, vai trocar piso, vai botar alguma coisa. Idealmente, a criança autista não vai se dar bem com isso. Por quê? Muita exposição química, de toda a carga química, que essas alterações, às vezes, de decoração que você está fazendo, ou de reforma de uma casa, isso também pode impactar negativamente a criança. Então, se for imprescindível, tentar fazer alguma coisa quando seu filho estiver na escola ou em terapia, se for alguma coisa rápida, ou mesmo que passe alguns dias, se for possível, na casa de outra, da avó ou da tia e tudo, mas todo cuidado é pouco,
com exposição química dentro de casa, com cheiros fortes de obra de algumas escolas, etc. Porque às vezes todo o tratamento está certinho, mas às vezes a falha está aí, né? Então, dentro dessa coisa toda de ambiente, muitas coisas vocês já sabem, de toxinas, né? Corantes na alimentação, o coloridinho de algumas coisas que a criança está ingerindo, tudo cuidado, tem que fugir disso o máximo possível. E dentro de exposições ambientais ainda, né, até em nível de escola, dentro do possível, às vezes são hidrocores com cheiro muito forte, aquele hidrocor com cheiro fortíssimo de química, tente trocar para alguma outra coisa sem cheiro, ou mesmo ficar numa coisa mais convencional como lápis mesmo e tudo, ou procurar as alternativas não tão tóxicas assim, né? Muito fáceis de encontrar no exterior e um pouco difíceis de encontrar no Brasil, mas é só uma questão de tempo. Então, tudo você tem que ter em mente, sem paranoia, de que cheiros, coisas muito químicas, etc., podem estar prejudicando o tratamento do seu filho, ou pode estar não ajudando todo o esforço que você está fazendo com vários tratamentos ao mesmo tempo. E lembrando ainda também, dentro de exposição, a exposição tecnológica, né? Então, tem recomendação da Academia Americana de Pediatria que crianças, por exemplo, até os 8 anos, tenham, em média, não passando de uma hora e pouquinho, de exposição à mídia por dia, mídia eletrônica, incluindo celular, tablet, videogame, computador. Eu vejo pacientes que ficam demais no celular, demais no tablet. Isso não é legal para o desenvolvimento cerebral, já tem estudos mostrando isso. Excita muito a criança, às vezes deixa muito agitada, muito nervosa, vicia e coloca dentro de um mundo que não é o mundo ideal. A gente quer um mundo da comunicação, da interação com humanos, com pessoas, com a natureza, tudo isso, e não necessariamente com uma tela, né? Então, é claro que há jogos específicos para isso, há aplicativos específicos para isso, para o autismo no caso, mas na maioria das vezes são joguinhos mesmo, são coisas que não estão acrescentando nada. Então, assim, o que é ideal para o autista? O máximo de natureza possível e o menos de tecnologia eletrônica possível, salvo essas exceções de aplicativos educativos. Então, pessoal, isso tudo aí para vocês terem em mente, né, que há outras fontes de poluição e de agressores para o bom funcionamento do autista que fogem só da coisa de retirar glúten, de retirar caseína. A gente tem que tirar outras coisas do ambiente que possam estar prejudicando o tratamento, né? Eu espero chegar para vocês com mais detalhes e mais dicas de como operacionalizar isso no dia a dia. Tá? Muito obrigado, até lá!